Nas vésperas do casamento da minha melhor amiga, eu descobri o segredo do noivo dela, que no caso era o meu patrão. E eu tive que contar pra ela porque eu não poderia deixar ela se casar com ele sem saber onde ela iria se meter. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a procurar emprego, né? E a minha amiga, ela namorava um cara que o pai dele deixou a empresa pra ele, e ele já era um pouco mais velho que ela, então ele era chefe lá nessa empresa. E ela perguntou pra ele se ele não tinha um emprego pra poder me arrumar. Ele falou que sim, que tudo bem. Na época eles eram só namorados, ele me colocou lá dentro e eu já estava trabalhando lá há 4 anos quando ele pediu ela em casamento. Essa minha amiga, ela era mocinha, né? Ela queria vestir de noiva, casar, pra depois praticar o ato. E essa situação colou com a situação do meu patrão. Só que na época a gente não imaginava isso. Só que eu achava ele uma pessoa incrível, porque ele era um patrão incrível e ele super respeitava a minha melhor amiga. E é muito difícil você ver um homem que respeita tão assim, né? Essa decisão de não furiafar. Mas ele super respeitava ela, mas aí depois eu descobri o porquê. O porquê do porquê do porquê, que essa história tem tantas demandas, tantas desdobras. A minha amiga ficou toda feliz que ele pediu ela em casamento, não sei o que. Começou todos os preparativos do casamento. Eu iria ser a madrinha e tava tudo ótimo, tudo lindo, toda a preparação. Faltando uma semana pra ela se casar. O meu patrão, com todos os preparativos, né, do casamento com essa minha melhor amiga, ele acabou não indo trabalhar nessa semana e deixou a empresa na mão do subgerente. Esse subgerente era muito meu amigo e como era tudo muito pesado, ele sempre tava me pedindo ajuda e eu sempre tava ajudando ele. Até que ele falou pra mim assim, vai lá na sala do chefe, dentro da terceira gaveta da cômoda e pega um molho de chave que tá lá e traz pra mim, que era basicamente pra poder começar a fechar a loja. Eu falei que tudo bem e assim foi eu, gente. Só que aí eu abri a terceira gaveta e tinha um molho que o meu subgerente falou. Realmente era um molho grande de chave, não sei o que, pra poder fechar as coisas. Só que do lado tinha uma caixinha. Eu falei, caixinha bonitinha, o que tem aqui? Abri a caixinha e tinha uma chavinha. E aí eu olhei pra primeira gaveta, era basicamente a chavinha da primeira gaveta. Só que não parecia ser a chavinha da primeira gaveta. Só que eu não sei o que aconteceu, que eu falei, deixa eu tentar aqui um negocinho aqui. Abri a primeira gaveta. Primeiro eu tentei a segunda, não consegui abrir a primeira gaveta. Gente, quando eu abri a primeira gaveta, eu quase caí pra trás. Vou te comentar pastor de papo da blogueira. Quando eu abri a primeira gaveta, gente, tinha muita foto assim espalhada na gaveta e tinha um monte de varinha de Hagrid, só que de suporte. Sabe aquela varinha de Hagrid que você amarra na cintura? E aí tinha diversos tamanhos, cores, brilhantes, não brilhantes, que mexia, não mexia, motorizadas, sabe? Kid, não kid, humilde, não humilde. Tinha diversas. Tinha, amor, era um rodízio de varinha de Hagrid. E aí eu fiquei olhando aquilo ali em choque. Só que eu não tava entendendo. Eu falei, gente, será que ele gosta da mesma fruta que a gente e tá enganando a minha amiga pra poder casar com ela? Só que não era isso. Eu comecei a dar umas bisolhadas assim na foto, depois de ver toda aquela quantidade de varinha de Hogwarts, comecei a dar uma olhada nas fotos, né? E, gente, era ele sempre usando a varinha de Hogwarts. E ele tava sempre usando a varinha de Hogwarts com alguém. Ou seja, além da minha amiga ser uma chifruda, agora eu entendi o porquê que ele respeitava, o momento dela. As varinhas de Hogwarts era pra ele e pra pessoa que estivesse furanfando com ele pra usar nele. Por quê? Ele basicamente não tinha piu-piu. Eu não sei explicar exatamente como que era, mas dava pra você ver que não tinha. Não é que não tinha de pequeno, não tinha. Não tinha. Parece que tinha sido cortado. Era uma coisa assim meio estranha. E aí tinha umas fotos que ele tava usando esse negócio em umas mulheres que eu nunca vi na minha vida, que não mostrava o rosto delas. Outras eram as mulheres que estavam usando ele, furanfando o tupinho dele, porque ele não tinha, né, não tinha. Eu fiquei em choque. Só que eu comecei a escutar os passos do meu subgerente, né? Então eu fechei a gaveta correndo, guardei a chavinha, entreguei o molho de chave pra ele. Falei, não, vou ficar aqui, vou dar uma arrumada, não sei o que. Ele, não, tá tudo bem. Eu, tá, só vou dar uma arrumada aqui pro chave checar, tá tudo ok. Ele falou, tudo bem, foi fechar a loja. Gente, eu peguei meu telefone e comecei a tirar um monte de fotos daquilo tudo e fiquei, caraca, eu conto, não conto, o que eu faço? Eu saí do trabalho e fui direto pra casa da minha amiga. Ela era basicamente a minha vizinha. Quando cheguei lá, eu falei pra ela, preciso conversar com você, tem um negócio pra te contar. Eu acho que você precisa saber, né, antes de entrar nesse casamento. Uma, que ela era corna, ela precisava saber se ela ia perdoar ou não. E outra, que o querido dela não tinha o que ela ia precisar. Ela ficou bem assustada, falando, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Gente, eu mostrei tudo pra ela. Ela ficou assim, em choque, falou que ele não falou absolutamente nada sobre isso com ela e que ela teria aceitado ele não tendo, né, eles iam se virar de outra forma, mas que a traição ela realmente não iria aceitar. Ela mandou todas as fotos pra ele, falando que tava terminado, que a traição ela não aceitaria, explicou isso pra ele.
Ele tentou ficar com ela, tentou voltar com ela, tentou ir conversar com ela, perguntando como que ela tinha descoberto isso, não sei o que, ela falou que não interessava e tudo mais. No fim, ele descobriu que tinha sido eu, me demitiu, a minha amiga não casou, ele tem ódio mortal da minha cara, mas eu realmente precisava contar pra ela que ela era corna e que ele não tinha lá a varinha de Hogwarts.